Pessoal, hoje eu gostaria de tirar umas dúvidas de vocês referente a quando se tem uma gravidez tranquila ou não tem, e que você descobre na realidade, no meu caso do Heitor, foi que tive uma gravidez meio conturbada, mas o Heitor nasceu normal, com 3,5 kg, 50 centímetros, e não tem perímetro cefálico normal, que é, no caso, a circunferência da cabeça, nasceu normal, tudo normal. E daí, conforme foi passando o tempo, conforme foi passando, né, consulta pediátrica, ele não alcançando o peso, e teve um momento muito crucial que foi não só a perda de peso, que ele perdeu 1 quilo em uma semana, mas foi na realidade também a paralisação do crescimento dele. E assim, na realidade, quando isso tudo aconteceu, foi um grande baque, porque ele já falava papai, ele já falava mamãe, e ele já fazia coisas que uma criança faz. Porém, ele não rolava, então tinha aquele mito daquelas pessoas falando que não tem problema nenhum, Joyce, isso varia de criança para criança. Bom, daí então, levamos ele no médico geneticista. Primeiro levei no pediatra, expliquei toda a situação. Foi muito difícil a transição, porque teve muitos médicos que a gente levou, e eles, assim, com suspeita de problemas de tireoide. Eu escutei de um médico que meu filho ia ficar demente, nesse tom, dessa forma. Hoje eu já falo de uma forma tranquila e sei também que é um termo pejorativo, um termo que não condiz com a realidade da gente, né? Que é um termo discriminatório, então a gente não pode falar disso. Bom, mas na realidade eu vim aqui falar para vocês como foi essa transição nossa, tanto meu, né, quanto do pai do Heitor, né, quanto foi difícil pra gente. Na realidade, pra mim foi mais difícil, eu tô contando como mãe, porque tem muitas mães, né, que recebe qualquer dia desse eu perguntar pra ele se ele faz uma entrevista pra poder tá dando um pouco de explicação pra vocês de como ele se sentiu também, porque assim, a gente só pode falar pela gente. Então, eu tô falando assim, que depois do pediatra veio o geneticista, e daí o geneticista fez o cariótipo. No cariótipo pegou alguma alteração, uma duplicação e no cromossomo, e daí não pegou ainda a síndrome. Depois de um tempo fizemos o CGH, que se chama ARRAI, que é um mais complexo, ou seja, ele vai pegar uma lupinha, nessa lupinha ele vai ampliar para poder aquela duplicação, para saber qual na realidade a síndrome. E daí o que aconteceu? Chegou a tal síndrome. Síndrome da duplicação 3Q, 13, 2Q, 24. Síndrome rara, acontece uma em 1 bilhão de pessoas. E aí, Joyce, o que aconteceu? Meu mundo desabou. Tô falando como mãe, e meu mundo desabou, né? O nosso mundo caiu na realidade aqui. E a gente tinha que... E na época eu tava passando por depressão pós-parto, e tive que superar isso. E não foi fácil. Mas eu queria dizer assim, que essa superação veio através dele, porque eu precisei me reinventar para ajudar. Então, no início foi muitos tratamentos desgastantes, tratamentos esses que foram fisioterapia. O primeiro foi o diagnóstico, então, na realidade, o médico disse que ele tinha hipotonia muscular. A hipotonia, ela causa flacidez nos músculos, e ele não ia andar, ele não ia falar, ele ia ficar na forma de cama mesmo, né? Como tem muitas crianças especiais. Então, no início eu chorei muito, tá? Tô sendo aqui muito sincera, porque eu acho que isso é que traz transparência para vocês. De dizer assim, não, Joyce tá bem. Não foi tudo tão bem quanto pensa. Então, assim, nesse ponto, eu acordei. Então, fui atrás de fisioterapia, natação, né? Nós fomos, na realidade, tanto eu quanto o pai dele, nós fomos
É claro que ele trabalhava de um lado e eu supri a necessidade de ficar com o Heitor, né? E fazendo os tratamentos multidisciplinares. Pedi também ajuda, muita coisa no YouTube que eu não tinha nem acesso. Eles não tinham essa síndrome, mas eu consegui falar com uma psicóloga chamada Mayra Caiado, que ela é uma ótima psicóloga, e ela me alertou. Eu falei, me ajuda, porque eu sei que 1 minuto para o meu filho pode ser 1 minuto perdido se eu não conseguir nada. E aí ela me ajudou. Eu fiz a inscrição também pela Rede Sara. Aí começou o corre-corre, fazer a inscrição. Foi no posto, já com o diagnóstico fechado, né? Solicitei, então, as coisas para poder ir fazer. No caso, as terapias, né? Então, ele fez TO, fisioterapia, psicomotricidade, natação. Então, tinha uma rotina bem pesada, bem cansativa, né? E também, até se achar o medicamento correto para ele dormia no máximo uns 40 minutos por noite, passava chorando o tempo inteiro. Então, não foi fácil. Daí, então, surgiu a oportunidade dentro de mais um ano, quando ele já estava progredindo nos tratamentos todos, de fazer a enfermagem. Foi quando eu entrei na enfermagem, não só como características para ajudar o Heitor, mas o meu foco era o Heitor, porque eu precisava aprender, porque eu já não aguentava escutar os médicos dizendo que meu filho era isso, meu filho ia ficar assim, assim, assado. Como eu disse nos outros vídeos, a fé move montanhas, e foi isso que eu fiz. Eu abracei a causa e fui lutar, entendeu? Assim, a gente pegou de todos os jeitos. Claro, a gente ficou triste, a gente não queria, a gente tinha olhares diferentes. Assim, no próximo vídeo eu vou contar como era o tratamento, como a gente levava, como ficava, as pessoas olhavam na rua. Mas assim, a princípio não desistimos, isso foi mais importante. Então, não desistam do filho de vocês, independente do diagnóstico. Hoje o Heitor fala, não fala, quer dizer, ele se comunica, ele já pede tudo, né? Ele não fala ainda, porque ele tem uma adenoide que faz a compressão no tímpano, tá? Então ele tem essas vias aéreas aqui, as vias aéreas fechadas, e daí acaba interrompendo um pouco a audição, então os fonemas saem diferentes. Então isso tudo foi muito aprendizado. E por que eu entrei na enfermagem? Para ajudar, né, o Heitor, e parar de escutar as besteiras que os médicos diziam, tentando me manter forte esse tempo inteiro, tá bom? Eu acho que é basicamente isso por hoje.